E aí pessoal, aqui é Arthur Santos. Bem, vamos falar sobre Nadia hoje. Nadia, The Secret of Blue Water. Mas primeiro vamos dividir isso aqui em três partes. A parte inicial, a parte do meio e a parte do fim. A primeira eu vou tratar da produção, da empresa que fez e tal. A segunda eu vou contar mais como é os personagens, as histórias deles. E a terceira vai ser a história da série em si e o rumo que segue. Vamos lá. Primeiro, Nadia, The Secret of Blue Water, ou Nadia, O Segredo da Água Azul, é uma série de desenhos animados japoneses com 39 episódios, bem curtinho, realizada pela Gainax, com inspiração no romance 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O anime foi dirigido por Hideaki Anno, e os personagens foram desenhados por Yoshiyuki Sadamoto, com o argumento original do diretor Hayao Miyazaki. Bem interessante isso aí. Então, gente, vamos lá começar pelas personagens. Quais são as personagens? Bem, a grande primeira principal delas é a própria Nadia. Ela tem idade entre 14 e 15 anos e nasceu em 31 de maio de 1875. Ela tem origem em Tartessos, uma cidade esquecida entre a Europa e a África. E, bem, ela é a principal protagonista, é uma jovem de 14 anos, entre 15 também, que trabalha em um círculo como acrobata para sobreviver, já que ela é pobre e órfã, né? De origem desconhecidas, porque, aliás, ela ainda não sabe que é de Tartessos, que essa cidade ela ainda não sabe, ela não tem ciência disso. E ela é perseguida por Grandes e seus sócios, Sanzan e Hanzan, que procuram a joia que ela possui, a Água Azul. Ao fugir deles, ela conhece Jean, e a partir desse momento, os dois personagens estarão juntos na série, onde tentam descobrir as suas origens e a verdade sobre o seu passado, e a Água Azul, e a joia que parece ter um enorme poder intricético ou um poder indescritível, você chame como preferir. Bem interessante isso. Bem pessoal, continuando, vamos falar agora sobre Jean. Quem é Jean? Jean é um personagem também que é amigo da Nadia, como eu falei antes, que tem idade também entre 14 e 15 anos. Ele é da espécie humana. Como assim? Todo mundo é humano, Arthur. Como assim? Vocês vão entender tudo no final, peraí. Ele tem origem na cidade de Le Havre, na França. É nascido em 28 de março de 1875 e bem, ele é o segundo principal da série, como eu disse. Ele é um órfão de 14, 15 anos que se apaixonou por Nadia desde que a viu pela primeira vez, ao contrário dela. Porém, Jean tem uma personalidade e interesses completamente diferentes. Ele é muito generoso, paciente, amável e dedicado às coisas que ama, que são seus amigos e o seu amor obsessivo pela ciência. Ele também é um inventor genial. Na verdade, ele é capaz de criar máquinas complexas desde muito jovem. E claro que para esse tempo é normal, porque se passa entre a Revolução Industrial, PAN, as invenções, e ele entrou mesmo nessa vibe. Aí pronto, Jean ele tem um pai que é muito comerciante, muito rico, capitão de navio. Mas recentemente o pai dele se perdeu no mar e é dado como morto. Bem interessante, o pai dele simplesmente sumiu, e nunca mais voltou. Simplesmente isso. Bem interessante, bem intenso isso aí. Bem pessoal, e continuando agora vamos falar sobre Grandes, ou Senhorita Grandes, como eu prefiro chamar. Bem, quem é a Senhorita Grandes? Ela é Grandes Granva. Ela é nascida em 1861, ela tem origens italianas e é uma jovem de 28 anos que cresceu em uma família real italiana, bem rica, a elite. No início ela era uma jovem bastante rica e mimada e poderosa, mas depois foi enganada pelo primeiro marido que se casou com ela apenas por seu dinheiro, até que ele a deixou sem dinheiro e sozinha. Em resumo, ela foi muito bem tapeada. Após seu frágil erro, entre aspas, ela foi exilada por seus parentes, e as únicas pessoas que se permaneceram fiéis e leais a ela foram Hanson e Sanson, com quem ela formou a Sociedade da Gangue Grandes, um grupo de ladrões de joias. Pra você ver que nessa época era muito chique. Até pra se roubar tinha que ter sociedade, pra você ver como é que é, né? E sua vida e comportamento mudaram drasticamente quando ela conhece Nadia e Jean, tendo primeiro que roubar a Água Azul, depois querendo fazer muitas coisas, proteger as crianças e tal. Vocês vão entender isso mais tarde na história.
Vamos continuar. Vamos falar agora sobre um dos parceiros da Grandes Granva, da senhorita Grandes. Vamos lá. Esse é o Sanzão. Quem é Sanzão? Sanzão, ele é um jovem que tem idade entre 27 e 28 anos. E ele é o lado forte da equipe, serve como navegador do piloto do Gratin. Gratin é uma máquina muito tecnológica a vapor para aquela época que funciona para ir perseguir a Nadia, o Jean, no epílogo. Vocês vão entender. E apesar de sua constituição frágil, mas muscular, sua força supera até mesmo o mais poderoso dos Meshas. É uma máquina bem resistente. E voltando ao rapaz Sanzão, quando ele era mais jovem, ele era magro e as meninas zombavam dele. Depois disso, ele com raiva começou a treinar, e treinava após cada dia. E ele se tornou mais forte, mais incrivelmente vaidoso, literalmente. Sanzão também é um excelente atirador. Ele foi o motorista da família de Granva antes de perderem a fortuna e permanecer fiel a ela até o final da série. Bem sério. E o seu nome é uma reminiscência, uma referência da figura bíblica de Sansão, que aparece no livro dos Juízes, bíblico, capítulos 13 a 16, que conta a história de um homem excepcionalmente forte. Mas se ele cortasse o cabelo, estaria quebrando sua promessa com Deus, e portanto, perde todas as suas forças. O Sanzão, você chama como preferir, da série é muito vaidoso e dá uma atenção muito especial ao seu cabelo. Literalmente, nunca vi cara mais obcecado pelo próprio cabelo. E a gente continua aqui embaixo com Hanson, que é da espécie humana também. Vocês vão entender tudo no final. Tanto o Hanson como o Sanzão lá atrás, eles têm origens em Nice, na França. E Hanson é o mecânico da gangue Grandes. Ele tem habilidades excepcionais. Foi ele que construiu o Gratin e muitos outros dispositivos. Ele está apaixonado por Electra, outra personagem que vocês vão entender já já quem é. Mas infelizmente seu amor não é correspondido. Jean e Hanson tornam-se seus amigos íntimos graças ao seu fascínio mútuo pela tecnologia. Eles parecem muito mesmo viciados na ciência e ficam sempre o tempo todo juntos discutindo detalhes técnicos e ideias sobre o Mecha e sobre suas invenções, que até a Nadia uma vez se abusa com eles e diz: vocês só falam nisso em ciência, que abuso. Mais ou menos assim, ela não disse especificadamente assim, mas eu traduzindo a linguagem mais simples, falou? Tem também personagens como a Mari, que é uma menininha de 4 anos que mora em Cabo Verde, mas os pais dela acabam morrendo numa invasão do Neo Atlantis, e ela sobrevive ali, e o Jean e a Nadia pegam e cuidam dela como se fosse uma espécie de adoção. E também tem o grande vilão da história, que é o Gargole, que é um cara retardado, assim, bem ruim das ideias, que quer o pingente de Nadia, a água azul, ou Blue Water, tanto faz. Bem bizarro assim. Mas a gente já falou sobre isso, vocês conhecem melhor os personagens, tem também os outros personagens secundários e tal. E agora vamos para a história. Bem, a nossa história começa com Jean. Jean, ele chega em Paris e se admira com a beleza da cidade. Ele vai lá passeando, vendo e contemplando as belezas da Revolução Industrial, as máquinas a vapor e tal. Aí um pouquinho ali, ele faz umas correçõezinhas de erro, dizendo: porque isso podia melhorar e tal. Aí bem, nesse meio tempo, ele fala com o tio dele. E o tio dele diz: Jean, você está pronto? Aí ele diz: claro, tio, eu estou. Agora você me pergunta, prontos para quê? Eles estavam numa competição que era o seguinte: que quem fizesse uma máquina que voasse a maior distância ganharia um prêmio de 20 mil francos. E aliás, se você não sabe, francos era uma moeda da época. Bem interessante. Aí conversar vai, conversar vem. O Jean deixa o tio dele ali sozinho, por algum motivo ele olha para trás. Aí ele vê uma bela menina passando por ali, na faixa etária dele, 14 e 15 anos, que é a própria querida Nadia, com seu animal de estimação, o leãozinho King. Ele é um leão africano, bem pequenininho. Aí pronto, o Jean vai atrás dela e persegue ela pra ver onde ela vai. Só que a Nadia, distraída ali andando de bicicleta, não percebe nada. Aí o Jean continua perseguindo a Nadia e ela distraída sem saber e pronto. Aí a Nadia junto com o King sobem lá no alto da Torre Eiffel e começam a admirar Paris com suas
belas casas e rios cortando a cidade, por aí vai, as fábricas da Revolução Industrial e Pan. Aí a Nadia começa a se perguntar pro King: King, de onde é que eu vim? Quais são as minhas origens? Traduzindo assim um sentido mais simples para vocês. Aí pronto, ela olha um balão de ar quente passando e diz: se a gente pudesse voar, com certeza descobriria as minhas origens. Aí aparece o Jean do nada, feito maluco, e diz: eu vou fazer você voar, eu sou aquele que posso fazer você voar. Aí a Nadia, claro, estranha, porque ela nunca viu ele na vida, aí de repente ele do nada chega assim dizendo que vai fazer ela voar. É claro que ela pensa que é um maluco e ignora ele. Aí do nada aparece grandes Hanson e Sanson, uma gangue de ladrões de joias que querem por algum motivo pegar a Nadia. Aí o Jean estranha isso. Aí nesse meio tempo, Nadia acaba tentando fugir, Jean ajuda ela. E Grandes vai atrás, junto com Hanson e Sanson. E é uma perseguição brutal pelas ruas de Paris, sem ordem precedentes. Mas Nadia e Jean conseguem fugir. Aí depois Jean começa a puxar um papo com a Nadia e tal, querendo saber quem é ela. Aí a Nadia começa a se abrir, eles vão conversando. E o King fica com ciúme no canto. Aí eles vão conversando e tal, blá blá blá. Aí eles chegam de volta na casa da tia do Jean. É, que o Jean também tem uma tia. Aí o Jean chega pra tia dele e pede pra Nadia ficar hospedada na casa deles por alguns dias. Aí a tia do Jean simplesmente olha e tem uma atitude até um pouco grossa. Por quê? Porque ela não queria abrigar a Nadia porque era uma estranha. E segundo, porque era negra, mostrando uma atitude bem racista e atrasada. Mas aí quando o Jean olha pra trás, a Nadia simplesmente não tá mais. Aí ele vai procurando por ela, até que acha ela por ali, em um canto mais afastado, perto de um cemitério de aviões, que eram experiências que o Jean tinha com seu tio, de máquinas que não voaram. Por isso que apelidaram de cemitério das máquinas, entende? Aí o Jean e a Nadia conversam mais um pouco e tal. Aí passa um dia. O Jean mostra suas invenções, pã. A uma delas até pife, a Nadia fica só assim olhando com aquela cara que tá horrível. Que a Nadia é bem aguada no início. Aí do nada aparece mais uma vez Grandes, perseguindo eles. Só que acontece uma reviravolta mirabolante que o Jean, ele pega uma de suas invenções, coloca a Nadia lá dentro no desespero e começa a voar. E o negócio realmente funciona, eles voam bem alto, que até a Grandes, Hanson e Sanson se assustam. Olham assim e dizem: como é que é possível isso voar? Aí ficaram assim, Só que no meio do caminho, o Jean não soube pilotar muito bem aquele protótipo de aeronave. Aí eles mergulharam na água. Aí pronto. Eles caem lá na água, são resgatados por um navio da Marinha Americana. E lá eles conhecem a Ayrton, que é um conde bem assim, atrapalhado das ideias, mas é gente boa. Aí eles vão lá e pronto, se conhecem, a história vai, a história vem. Acontece uma colisão. O navio ele colide com alguma coisa. Aí logo as pessoas acreditam no boato que existem monstros do mar que matam as pessoas naquela região ali. Porque nos últimos anos realmente tem acontecido umas coisas estranhas. Os marinheiros simplesmente vão pra lá e somem. Por quê? Porque o navio naufraga e pronto. O pai de um Jean foi um exemplo disso. Aí se eu não citei antes, o Jean ele é órfão de pai e mãe, mas ele ainda tem tio e tia, só avisando. Bem, aí continuando, acontece aquele negócio ali, mas eles conseguem sobreviver. Mas Nadia e Jean são lançados para fora do navio, junto com Grandes também, que aparece ali naquele cenário, por algum motivo aleatório. Aí eles caem lá e quando pensam que vão se afogar, de repente aparece o Nautilus, que é o grande submarino que tem lá, e salva eles, resgata eles ali. Aí pronto, eles são resgatados e caem lá dentro e não se entendem. Eles nunca viram um submarino na vida e ficam se perguntando: o que é isso aqui? Aonde nós estamos? Aí eles conhecem a figura de Electra, que é como eu falei antes, a segunda oficial do capitão desse submarino. Enquanto isso, Grandes, Hanson e Sanson, eles por algum motivo ali, depois daquela colisão, eles também foram expulsos para fora do navio. E foram para lá pelo lado das ilhas de Cabo Verde. Ficaram lá perdidos, eles não sabiam que estava em Cabo Verde ainda. Aí eles foram andando por ali e tal, aí de repente voltou para Nadia. Nadia e Jean
Eles conseguiram reconstruir o seu aeroplano com a ajuda dos marinheiros ali do Nautilus, o Nautilus, tanto faz, chama do que preferir, e conseguiram pegar o voo. Só que no meio do voo, mais uma vez, eles atracaram de forma errada e caíram lá também nas ilhas de Cabo Verde, por curiosidade. Aí é bem engraçado. E ao longo do enredo, os personagens vão se conhecendo dentro do Nautilus, contando suas histórias, fã. Aí do nada, eu vou cortar umas partes para não contar spoiler. Acontece uma invasão do Gargoyle junto com o Neo Atlantis. Aí eles vêm e sobem o Nautilus lá em cima, como se fosse uma espécie de imã magnético, tira ele da água e começa a quebrar o Nautilus, entende? Aí o Capitão Nemo, vendo que a situação tava assim, irreversível, ele pegou, colocou a Nadia junto com o Jean e a Mary dentro de uma cápsula e botou eles pra fora da nave. Era praticamente um quarto cápsula, entende? De fuga. Pensa em Star Wars nas naves espaciais que tem a cápsula de fuga, mais ou menos essa ideia aí. Aí, sem motivo nenhum, assim do nada, a Nadia acaba descobrindo que o Capitão Nemo é o pai dela, pra vocês verem a reviravolta. Como eu disse, tipo Star Wars, só que dentro d'água a cápsula, entende? Aí Jean e Nadia, eles vão parar numa ilha junto com a Mary e tal. Aí lá eles têm que sobreviver, né? Aí eles acabam vendo que aquela ilha é uma ilha flutuante que anda sem destino, de acordo com o vento e tal. Aí passa mais capítulos. O Jean e a Nadia vão cada vez mais se aproximando. E eles encontram quem? Grandes Hanson e Sonson e a Ayrton. E aí eles conversando, a Ayrton acaba contando que é um grande duque, um conde que herdou uma grande casa e tal, mas ninguém acredita nele. Todo mundo pensa que ele é doido da cabeça. Aí a Nadia, nesse meio tempo, depois disso tudo, ela acaba sendo sequestrada pelo Gargoyle e é levada até a grande nave onde eles estão. E lá ela descobre que não é humana, que é um Atlantis. Aí o Gargoyle, com aquela bizarrice dele, começa a contar umas histórias estranhas de que os humanos foram fabricados e que ela tem um propósito maior e que ela é a irmã do imperador e tal, essas coisas, bem bizarro. Aí a Nadia fica lá como refém dele. Aí Jean e os outros vão ter que ir resgatar ela. Agora, por incrível que pareça, o Nautilus volta muito mais forte. Quando vocês assistirem, vocês vão perceber. Aí eles vão lá salvar a Nadia, tem uma luta, treta e tal, absurdo. Aí eles conseguem salvar a Nadia, Paris é libertada, porque aliás, o Gargoyle tenta dominar Paris e o mundo, naquela espécie de nave do juízo final, mas não consegue. Aí ele é derrotado. A Nadia descobre que é filha do Capitão Nemo e que o Capitão Nemo, junto com a mãe dela, eles eram reis de um antigo Império Atlantis que existia há muito tempo na Terra, que os humanos eram fabricados, mas tinham o direito de viver livre. Aí passam-se anos. A Nadia casa com Jean, tem filhos. A Mary, a criancinha, cresce, fica com 17 anos e casa com Sanson. Hanson fica procurando uma esposa. A senhorita Grandes vai viver a vida dela e tal, bem legal. E no final da história a gente descobre que quem tá narrando pra gente tudo isso é a própria Mary, pra vocês verem como é engraçado, né? E isso aqui é um resumo geral da história de Nadia, The Secret of Blue Water. Gente, eu censurei algumas partes porque eu não quero dar spoiler e quero que vocês assistam e tenham a emoção de descobrir sozinhos. Mas no mais é isso, dá like, se inscreve e falou! この物語はこれで終わりますが、皆さんにその後のお話を少ししておきましょう。あれからもう12年経ちました。新しいノーチラス号は日本海溝深く沈められ、乗組員のみんなも今ではそれぞれの暮らしをしています。栄光さんと看護婦さんは一緒になったし、エレクトラさんは子供をしっかり育てているそうです。ジャンとナディアは5年前にやっと結婚してルアーブルで暮らしています。ジャンはおじさんと今でも発明に没頭しているらしく、ナディアとおばさんの小言が後を絶たないそうです。そのナディアはお母さんになっても相変わらず肉や魚を食べません。困ったものです。フランディスさんは今でも一人で気ままな人生を楽しんでるみたいです。あの人はずっと自分の恋を探し続けてるのね。
ハンソンは自動車会社を作って今では一番のお金持ちになっています。あとは綺麗な嫁さんをもらうだけだってこの間会った時に言っていました。エアトンさんはイギリスに帰っておとなしく家を継いだそうです。あの人は本当に伯爵様だったのね。サンソンはどうしたかってそれはね、今では私マリー・エン・レーベンブロイの旦那様になっているのです。そして私も来年はナディアに続いてママになる予定です。やっぱり親子で日曜日に近所の公園を散歩するのが私の夢だったんですもの。それじゃあまたね。